Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar as nossas aulas de ciências agora, tá? Nós estamos na unidade 3 e vamos iniciar o capítulo 6, na página 80 do nosso livro Ápice. Como estará o tempo? Será que vai chover? Nesse capítulo, vamos estudar as condições do tempo. Também vamos ler uma entrevista com um meteorologista e analisar boletins meteorológicos. Então, lá no Para Iniciar tem algumas perguntinhas para vocês responderem. Não precisa registrar, é só uma conversa com quem está acompanhando vocês na tarefa, tá? Então aqui nós vamos saber um pouquinho como funciona essa profissão de meteorologista. Tem um texto sobre o que é a profissão, o que eles fazem, por que eles fazem. É uma coisa que diariamente nós vemos nos noticiários é como estará o tempo. Sol, chuva, frio, neve, tudo isso é proporcionado pelo estudo do tempo. Então, os meteorologistas, eles estudam o tempo para passar as informações de como esse tempo estará para nós. Nós vamos em sequência para a página 82, o tempo anunciado. Então, aqui nós temos um breve texto e nós temos uma imagem que mostra lá um termômetro. O termômetro é o aparelho responsável por medir temperaturas, tá? Nós temos vários tipos de medidas. E no caso de temperatura, nós usamos o termômetro e o termo que nós usamos para medir o grau é o Celsius, tá? Então, nós temos as temperaturas medidas em graus Celsius, que é essa marquinha que fica do lado do número. Essa é a marca que representa a medida de temperatura, tá? Na página 83, nós temos uma tirinha de um personagem da Turma da Mônica que vocês vão analisar essa tirinha, fazer a leitura e responder a questão número 2, tá? O número 3 nós não iremos fazer. Na sequência, nós vamos para uma análise nas páginas 84 e 85. Nós temos aqui várias imagens representando o dia a dia da personagem Juliana. Notem que em cada uma das imagens tem um relógio, e em algumas tem um relógio e tem um termômetro. Para que isso? Para que vocês analisem essas imagens e preencham a tabela que está na página 85, na atividade número 6. Então, nós temos lá os horários que acontecem, né? Nós temos 6 da manhã, meio-dia, 4 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. E o restante vocês precisam preencher com como estava o tempo e qual era a temperatura naquele horário, tá? Então, observando todos os desenhos, lendo todas as legendas, vocês vão conseguir preencher essa tabela. Já na página 86, nós temos a entrevista com o meteorologista. Então, vocês vão conhecer um pouquinho dessa profissão, tá bom? Já na página 87, vocês vão fazer apenas o exercício número 2. Vocês vão ler a tirinha, né, com a ajuda de alguém, e vocês vão criar um título para essa tirinha. Lembrando que todo o texto tem que ter um título. Então, vocês vão ser os autores desse título. Olhem que em cima da tirinha tem um espaço, um retângulo comprido para que vocês escrevam esse nome, esse título, tá bom? E aqui nós vamos seguir para as páginas 88 e 89,
nós temos aí a representação de um jornal, como a moça do tempo faz no jornal. Então, ela tem lá na tela dela o mapa, né? Aqui nós temos o mapa do nosso Brasil. E ela vai mostrando região por região como estará o tempo, se estará calor ou frio, se terá chuva, se essas chuvas serão fortes ou fracas. Então acompanhe todos os quadrinhos da leitura do tempo para poder preencher. Notem que no nosso mapa da página 89 nós temos uns espacinhos em branco indicando o que é para registrar aí, de acordo com o que a moça do tempo está falando lá, tá? E no número 5, nós temos algumas palavras para serem sublinhadas nos balõezinhos de fala da nossa personagem aqui, tá bom? No número 7, vocês vão fazer de conta que são os meteorologistas agora e vão inventar uma previsão do tempo para o final de semana e escrever nesse balão com linhas aí que vocês têm no final da página 89, tá? Usem a criatividade de vocês. Na página 90, nós vamos apenas fazer a leitura do esquema. Vamos ver de novo? Então, o esquema do que nós acabamos de ver sobre o tempo, meteorologia, boletins meteorológicos e tudo mais, tá? Então, vocês vão ler o esquema na sequência que ela aparece aí. Na página 91, vocês vão ler a tirinha do exercício número 2, tá? E responder as questões A e B, tá? Que tem a ver com a tirinha, tá? Vocês vão observar o que aconteceu, o que está escrito no texto e vão responder letra A e letra B. E na sequência, nós vamos finalizar com o Tecendo Saberes. Então, na página 92, nós temos aí uma história em quadrinhos relatando a vida da Caroline. Então, aí conta de onde ela é, vocês podem ver os horários e as atividades que ela faz, e essas atividades precisam de um preenchimento, que vocês vão ver aí o que está pedindo e colocar a palavrinha mais adequada. Já na página 93, nós temos aqui o número 2, que vocês vão identificar no texto algumas palavras que têm relação com o que está se pedindo aqui. Então, quais as palavras que se relacionam com noite, com dia e com céu? E vocês anotam na frente. O número 3, vocês vão observar. Lembra que na nossa sala tinha um globo mundial, né? Que tinha um mapa mundi? Isso nós faríamos lá, né? Aqui nós podemos ver a foto de uma parte desse mapa mundi, tá? E nós temos duas perguntinhas para responder. Na letra A, tá pedindo quais são os continentes que existem no mundo. Então, primeiramente, o que é continente? Então, nós temos lá, né, o globo terrestre, o nosso planetinha Terra, redondinho, bonitinho, que não é tão redondinho assim, né? Ele é dividido por territórios, por continentes. Então, cada continente é uma parte de terra dividida pelos oceanos que nós temos, que são 3. Nós temos os oceanos Pacífico, Atlântico e Índico, né? Que é todo o mar que nós temos no mundo todo. E os continentes são as partes de terra, as porções de terra que dividem os países. Então, nós temos 6 continentes, nós temos a África, nós temos a América, nós temos a Ásia, nós temos a Europa, a Oceania e a Antártida, tá? Então, são 6 continentes que formam, juntos com os oceanos, o nosso planeta Terra.
Em cada um desses continentes estão vários e vários países. Dentro desses países, os nossos estados e as nossas cidades, tá? Então, é uma coisa muito ampla que a gente vai estudando pouquinho por pouquinho. Essa parte em si de território, vocês vão ver muito mais lá na frente, tá? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia de como é formado o nosso globo terrestre, o nosso planeta Terra. Então, ele é dividido em continentes e esses continentes são separados pelos nossos oceanos. Então, aqui a resposta A, eu acabei de falar para vocês só vão relembrando e anotando. E a letra B, vocês vão voltar na atividade 92, que é a vida da Caroline, para descobrir em qual desses continentes ela mora. Já no número 4, vocês têm aí um desenho representando uma cena de crianças brincando no inverno. O que vocês vão fazer? Pintar de azul uma representação de alguma coisa esférica. Então, aí nós vamos lembrar das formas geométricas. O que é esférico, né? O que tem formato de esfera? Lembra aí. E de laranja, o que tem formato cônico. Então, formato cônico, que vem do cone. Então, lembrem dessas duas representações que nós já vimos na escola algumas vezes. Esfera e cone. E vocês vão pintar qualquer parte do desenho que tenha essa representação, esférica ou cônica, tá? Por enquanto, nós ficamos por aqui. Bons estudos e tenham um bom trabalho.